Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pode se sentar? E agora sim, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso algum tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16 diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Antes de tudo, eu quero agradecer ao Senhor. Antes de tudo não, que eu já li, né? Antes de falar qualquer outra coisa. Quero agradecer a Deus por essa generosa oportunidade que Ele me concede, de mais uma vez estar repartindo com os irmãos a palavra de Cristo Jesus. Agradecer ao pastor pela confiança, deixar eu pregar aqui. O irmão Euclides, infelizmente, ele não está tão bem, né? E por recomendação médica, ele precisa ficar um pouco isolado nesse momento, né? Creio que está no seu momento também, se não agora, já teve, né? Mas creio que, conhecendo ele como um homem piedoso, né? Está no momento de oração, de meditação ali, né? De reflexão. Ele me solicitou ontem à noite que estivesse aqui com os irmãos e trouxesse a palavra, né? Ele estaria na escala. Diante disto, foi um pouco em cima da hora. Eu digo pelo fato de minha esposa não estar presente, já tinha um agendamento, aniversário da irmã dela, né? A família estava reunida, meio que não acabou que ela não veio, né? Dessa vez, nem das outras também, né? Então, depois vocês cobrem ela, né? Minha esposa está bem, meu filhão está muito bem, bonito igual o pai, já com 1 ano e um mesinho, né? Cheio de saúde. Agradeço aos irmãos sempre pela oração por nós. Afinal, os irmãos oram pelos santos, né? Pela igreja. Eu faço parte da igreja, então creio que estou incluído nas orações dos irmãos. Amados, quero repartir com vocês, então, algo desse texto que a gente leu, né? Não vou pregar versículo por versículo, porque eu não tenho essa habilidade igual o pastor Cleilson, e se tivesse, demoraria muito tempo, né? Para a gente extrair toda a preciosidade de cada partícula desses versículos aqui, né? A gente sabe da riqueza da palavra de Deus,
mas a gente também sabe das nossas limitações, né? Quero aqui compartilhar com os irmãos um pouco sobre a nossa vida cristã, a nossa nova vida. Como é que a gente responde diante da sociedade, diante da nossa existência agora, como um cristão? Como é que a gente vive, né? Como é que a gente reage agora? Tendo como base esse texto que a gente leu. Carta de Colossenses, os irmãos sabem, é uma carta que eu gosto mais do que as demais, me parece. Eu tenho muito apreço por essa carta. A gente ama toda a palavra de Deus, né? Mas parece algumas partes que a gente se deleita mais nela. E Colossenses, para mim, é uma carta muito especial, gosto muito dela, né? Colossenses fala sobre a excelência de Cristo, né? A soberania de Cristo, né? A supremacia de Cristo. Paulo trata isso com mais precisão no capítulo 1, quando ele diz, né, nos versículos ali, depois do 15, lá pelo 17, que ele é antes de todas as coisas, né? Nele tudo subsiste, ou seja, Cristo é o centro, né, de toda a existência, de todo o propósito de Deus. Cristo é a razão. A criação existe por causa de Cristo, né? Não é por causa de nós. Nós existimos por causa de Cristo. A criação é algo que a gente desfruta, mas a finalidade de tudo isso é glorificar a Deus em Cristo Jesus. Cristo redime, né, tanto a criação, né? Ele fez nova criatura em nós, né, os redimidos, mas Ele trará também nova criação, ou seja, tudo que foi criado para o louvor da sua glória. E tudo quanto for recriado é recriado para o louvor da sua glória, porque acontece nele, por causa dele. Ele é o agente disso, ele é o condutor de tudo isso, né? E tudo ocorre para ele também, né? Paulo diz que nele a gente existe, nele a gente se move, a gente se movimenta, a gente vive por causa dele e para ele também. É nele, por causa dele e para ele. Então, Cristo é tudo, e tudo está em Cristo, né? Assim a gente compreende. E como crentes em Cristo Jesus, como novas criaturas, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura nova criação de Cristo, né? A gente experimenta isso aqui, a gente experimentou esse processo que Cristo executou. A gente leu o primeiro versículo, de libertar-nos do império das trevas para o reino do seu Filho, né? Deus fez isso em Cristo Jesus, o qual nós temos a redenção. Agora a gente pertence ao reino de Cristo, ao reino da luz, e não mais ao reino das trevas, né? E é interessante porque, a partir do momento que a gente tem acesso a essa informação, porque a gente experimenta o novo nascimento quando o Evangelho é anunciado para nós, né? E a gente crê no Evangelho por causa de Cristo Jesus, mediante a graça que Ele derrama sobre nós, a gente exercita a fé que Ele nos deu, e agora a gente crê nele, e de fato Cristo é o Senhor da nossa vida. O processo, a vida não termina ali, pelo contrário, começa ali. É um novo nascimento, é uma nova vida, e a gente então aprende a como viver. Sem Cristo a gente nunca saberia o que é vida e o que é viver. Em Cristo sim. Por isso que Paulo ele tem nas suas cartas sempre essa intenção, né, pedagógica de falar de uma forma teológica, né, primeiramente, depois de uma forma prática, como é que essas coisas se processam, né? E quando a gente abre Colossenses a partir do capítulo 2, a carta se torna muito mais prática. Teologia do 1 ao 2, Paulo fala coisas, né, extraordinárias, a gente fica abismado, e a gente pergunta, Paulo, e agora, como é que isso, apóstolo Paulo, como é que isso se processa na vida? Como é que a gente experimenta isso? Então ele começa a descrever isso de uma forma mais prática para nós, a partir do capítulo 2. É no capítulo 2 que a gente lê no versículo 6, é o seguinte: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Então a vida do cristão é uma vida de crescimento. A gente foi plantado em Cristo para a gente crescer, frutificar nele, né? Ele fez esse processo de transportar, né? De transplante, né? Nos tirou dali, né? Nos tirou pela raiz e nos plantou nele agora. E agora, como é que a gente vive? A primeira coisa que eu destaco para nós aqui, está muito claro nos versos que a gente leu, do capítulo 3, que a gente vai se atentar mais, é a mudança da nossa mente. É como é que a nossa mente agora, ela reage, como é que a nossa mente age, né? Ou reage, aliás, né? Porque é uma reação devido ao fato do que Cristo fez em nós.
Eu vejo que Paulo começa dizendo: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, e aqui o se foste não é um se de dúvida, né? Como o pastor costuma dizer, quando ele utiliza algo parecido com isso. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, qual é que é a postura que se espera? É que a gente busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que é fascinante na vida cristã, na religião cristã, se a gente pode chamar assim, no cristianismo, a religião de Cristo, é que, diferente das todas as demais religiões, que vai dizer sempre para você executar uma ação, para você poder receber um benefício daquilo, né? Ou seja, faça boas ações e você vai ter, né, um karma melhor, né? Faça isso e você vai evoluir na sua áurea, né, no seu bem-estar, você vai alcançar a perfeição. Cristo, ele faz diferente conosco. Primeiramente, ele faz o processo, e depois de executar de fato quem nós somos, ele diz: agora que você é assim, viva como tal. Os irmãos sabem, não é nenhuma novidade, e eu quase sempre falo disso, que eu vim de uma igreja legalista, né? Não posso falar seita, que o pastor está filmando, depois você corta, pastor. Uma seita legalista. E onde que a gente aprende, em que a gente aprende, né? Sempre eu troco aí, pastor. Que a gente aprende a fazer para poder obter, né? Faça isso que você vai ser salvo. Guarde esse mandamento que você vai alcançar essa bênção. E às vezes até erroneamente a gente faz isso, né, depois da nossa caminhada cristã, em relação a algumas práticas na nossa igreja, numa igreja reformada. Às vezes a gente vem com uma ideia distorcida que a gente aprendeu ao longo do tempo, tipo, dê oferta para você ser abençoado. Não, se eu estou dando oferta é porque eu estou sendo abençoado já. Eu tenho condição de dar simplesmente porque eu fui abençoado. Né? Dê isso para você receber. Não, eu estou dando porque eu tenho. Ninguém pode dar nada que não tem ainda. E Cristo nos deu. E aqui a gente está falando de uma nova vida, uma nova mente. É possível executar esse tipo de pensamento? É possível exercitar um pensamento que se atém às coisas lá do alto, que busca as coisas do alto? É possível porque Cristo já nos ressuscitou juntamente com Ele. É possível porque a gente já morreu com Ele para as coisas terrenas, para este mundo. Assim deveria ser, assim deve ser para nós que estamos em Cristo Jesus. E aí o texto diz que a nossa vida está oculta juntamente com Deus, né? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu não sei se Paulo coloca essa expressão aqui, oculta com Cristo, para fazer um contraponto com a religião, pelo menos a filosofia que era muito comum na sua época, que era o gnosticismo, né, que tinha a sua ênfase ali nos mistérios, né, uma coisa mais oculta e que era para alguns iniciados na fé. Mas fato é que, talvez de uma forma mais prática para nós, aqui esteja ligado com o fato de a gente não ser tão perceptivo a esse mundo. Por exemplo, essas coisas que nós estamos tratando, se fala de pensamento, de imaginação, de desejo, de vontade. O crente tem uma nova vontade, um novo desejo, um novo pensamento. Isso não está explícito para as demais pessoas, isso está oculto. Eu não sei o que os irmãos estão pensando nesse momento. Vocês não sabem o que eu estou pensando assim, de uma forma... Lógico, estou falando de Cristo, estou pensando em Cristo, mas de uma forma geral a gente não consegue ler a mente das pessoas, isso não está exposto para as pessoas, né? As nossas vontades, os nossos desejos, e nem muitas das vezes as nossas ações, elas são bem entendidas pelas pessoas. A gente, às vezes, não consegue distinguir um crente do não crente. A gente, às vezes, se tivesse aquele jogo assim do 7 erros, né? Quem que é o crente, quem que não é, né? Porque a gente vê tanta gente não crente se comportando tão decentemente, e às vezes aquele que é crente, né? Imaturo, mas é crente. Se comportando de uma forma, às vezes, indecente, às vezes até imoral. A gente vê os escândalos aí, né, na mídia, às vezes testemunho que a gente ouve, pessoas que a gente conhece, a gente fala, pai, esse pessoal é crente e tal, essas conversas, né?
Mas tem os que são crente mesmo, e que as pessoas não sabem que são, porque a gente não fica com a placa escrito crente, sou crente, sou crente. Não, antigamente tinha a vestimenta, a indumentária, era algo que caracterizava bem, né? Mas hoje está difícil, né? Mas Paulo diz, olha, essa nossa vida está oculta ainda, as pessoas não conseguem olhar para a gente e dizer, mas quando Cristo se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, então nós seremos manifestados juntamente com Ele. Essa é a esperança do crente, essa é a esperança que rege a vida do crente, o retorno, o regresso de Cristo Jesus. Agora Paulo ele sai dessa forma aqui de falar, né, desse aspecto de tratar da mente, do desejo, da busca, do anseio, da vontade, e passa para uma coisa mais nítida, né? Explícita. Veja o versículo 5 em diante, diz assim, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí Paulo fala prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Tudo isso ainda, de certa forma, são pecados que podem ser processados no oculto do nosso coração e da nossa mente. Mas quase todos eles, de alguma forma, são manifestos em nossas ações, olhares, desejos, intenções. Paulo fala para a igreja, olha o seguinte, fazer isso morrer, isso tem que morrer. E por que a gente deve fazer isso morrer, apóstolo Paulo? E mais uma vez eles responderiam, é porque vocês já morreram com Cristo. Vocês já morreram com Cristo. A vossa vida agora está oculta com Ele. Isso não faz mais parte da nossa vida, não deveria fazer parte das nossas intenções, das nossas elaborações de um crente, de um cristão. Paulo diz, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês também andavam em outro tempo, vocês viviam nela. Paulo está falando para a gente aqui que tinha uma vida assim, devassa, cheia de promiscuidade, prostituição, de avareza, idolatria. Mas o fato deles terem nascido em Cristo Jesus não extirpou isso de uma vez por todas. Muitos irmãos ainda lutavam com esses pecados diariamente. E por isso que Paulo diz, façam morrer esse desejo. Paulo está dizendo, esse desejo existe. Não é novidade para ninguém, e para nós também existe esse desejo. Mas cabe ao crente, pelo poder que há em Cristo Jesus, que nos deu esse poder, fazer com que esses desejos não mais façam parte da nossa existência, do nosso dia a dia. Tanto esses três, primeiro que ele enumera aqui, que tem a ver com pecados sexuais, como também os demais. Por exemplo, desejo maligno, né? Talvez o irmão fale assim, não, esse negócio de pecado sexual eu não tenho um problema, mas e o desejo maligno? De repente desejar algo que não é lícito, que não é bom, porque desejo maligno pode ser muito amplo, tudo que é mal, desejo mal, maligno. Será que em algum momento a gente não deseja alguma coisa que é ruim? De repente para um político que é ruim, tomara que aconteça isso com você, ou o cara que faz alguma coisa para nós de ruim, alguém que nos prejudicou. Será que a gente não tem em algum momento uma faísquinha, pelo menos um pouquinho, de um desejo de fazer com que aquela pessoa pague por aquilo que ela me fez? Tomara que, Senhor, a gente começa então aquelas orações imprecatórias, né? De Senhor, quebra o dente dele, despedaça ele, quebra o pescoço, enfim. Paulo está dizendo, olha, faça morrer esse desejo, a avareza, né? Quantos crentes, né, com problema com dinheiro, o dinheiro e Deus competindo ali de igual a igual, às vezes o dinheiro ganha. Às vezes ele deixa de ganhar tempo com Deus em Deus para ganhar mais dinheiro. Às vezes a gente não tem tempo de vir na igreja, fazer uma visita, ter tempo de oração, ler a Bíblia, mas se o patrão fala assim, rapaz, mais 2 horas e eu vou dobrar seu salário, a gente arruma tempo, porque a gente gosta mesmo, às vezes é mais dinheiro do que de Deus. E a gente não fala assim porque choca, né? A gente fala de outra forma, eu que estou precisando, estou passando por um momento difícil, o Senhor me entende. Será que Deus entende mesmo? Será que o que eu estou te dando não é suficiente? E aquele negócio de buscar primeiramente o meu reino, a justiça e as demais coisas necessárias a serem acrescentadas, será que aquilo a gente não leva, será que não vale mais? Será que a minha necessidade, ela precede então o princípio bíblico? A gente tem que pensar e ponderar sobre isso, porque a gente vivia assim em outro tempo, agora não.
agora a gente está em Cristo Jesus. A gente vive para Cristo, a gente não vive mais para o dinheiro, para o patrão, para o mundo, para os nossos desejos, a gente vive para Ele, para Deus. Agora, porém, eu vou passar rapidamente porque eu disse que não ia pregar muito, né? Agora, porém, despojai-vos igualmente tudo isso. Tudo isso o que, apóstolo Paulo? Olha, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Paulo está dizendo, olha, essas vestes já não são mais utilizáveis para vocês. Vocês tiraram essa roupa antiga, suja, podre, nojenta e fedida. Vocês viviam assim em outro tempo. Agora vocês se despiram do velho homem. E o que acontece, Paulo? A gente fica pelado, sem roupa? Não, a gente veste uma nova roupa. A gente não está mais nu, a gente não fica sem roupa. Em um momento eu li, já acho que esse texto, não sei que eu comentei com os irmãos, que era comum a gente ouvir o testemunho daqueles irmãos, e até de uma certa forma ignorante, assim, ignorante que eu quero dizer, sem um certo conhecimento, né, sem nenhuma maldade, mas que falava bem assim, olha irmãos, eu vivia num mundão e eu fazia isso, eu bebia muito, eu batia na mulher, eu era petista. O cara fala tudo que ele era, né? Mas graças a Deus não sou mais nada disso. Não fumo mais, não sou mais mulherengo, não bato mais na mulher, de vez em quando. O cara, e ele para por aí, né? O sujeito, o irmão, o crente, a crente, né? Para por aí. E o Evangelho não é sobre isso. Ser transformado pelo Evangelho não é apenas o abandono do pecado, mas é o quanto que eu corro em direção a Deus. A questão e a pergunta é, e agora, como é que eu vivo? Tudo isso, eu me despi disso, eu não tenho mais essa vida, eu não minto mais, eu não dou mais calote nos outros, eu não sou mais um ignorante, um cara que maltrata as pessoas, cheio de ira, com palavras sujas, com linguagem obscena. Mas a questão é, eu dei um passo em direção ao verso 10, que diz, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém, Cristo é tudo em todos. Será que eu dou um passo em direção a isso, no sentido de me vestir das obras de Cristo agora, que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela? A nossa linguagem tem que ser alterada. Não é que a gente fica mudo, eu não falo mais palavrão, mas também não falo mais palavra de bênção para as pessoas, não dirijo mais a palavra de exortação, e mais à frente vai ser tratado disso com mais especificidade. Então, a gente não pode parar no meio do caminho, a obra de Cristo é completa em nós, Ele tanto nos substitui as nossas vestes por outras, né? Ele nos tira de um lugar, mas nos coloca em outro muito melhor, superior ao que nós estávamos. Assim Ele também faz com as nossas vestes. Isso aqui, não sei se o pastor vai discordar, depois ele pode discordar, eu sempre achei que era um ato único, e não é. Eu fiz isso e pronto, eu já não me pertence mais essas vestes. Agora, e a gente se engana, que a gente acha que a gente vestiu uma nova roupa e aquela roupa nunca mais surge, a gente tem que ir trocando a roupa, diariamente. Isso aqui a gente tem que fazer cotidianamente, todos os dias a gente tem que refletir sobre a nossa forma, como é que a gente tem agido diante da vida. Como é que eu tratei as pessoas durante o dia, no meu emprego? Como é que eu estou tratando a minha família diariamente? Por que dizer apenas e cantar que nós somos agora nova criatura não resolve a nossa conta? E sim um processo diário, porque é um processo que se refaz, diz o texto, se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Ou seja, é um processo contínuo, né? É a luz que vai brilhando cada vez mais e mais, né? É assim que Deus trata em nós através da santificação. Mas cabe a nós também essa reflexão. O problema é que muitas vezes a gente acha que a gente chegou num patamar que a gente não sai mais. E não é. Todos nós temos pecados que devemos pedir perdão a Deus e rever essas ações, né? E tratar isso, fazer morrer esse desejo, essa vontade, essa linguagem que a gente utiliza muitas vezes, os pensamentos, tudo aquilo que a gente já tratou aqui, procurando sempre o melhoramento disso, né? A ampliação disso, né? O texto, o hino que a gente cantou, né? Basicamente o texto, mas vou me livrando, né, do velho homem.
Tem uns que talvez quando eu vou me livrando do novo homem, né? Tem hora não sei quem está ganhando, se é o velho homem ou o novo. O certo é que o novo sempre venha ganhar cada vez mais. Que o nosso desejo seja cada vez mais santo, que as nossas vontades sejam mais santas. A gente tem as lutas, mas aí que está, né? Quanto a gente está batalhando e preocupado com isso, né? Às vezes a gente sabe que tem que lutar, que tem que orar, que tem que fazer isso morrer, só que a gente fala, pai, eu vou deixar para fazer isso amanhã. Deixa eu dormir com essas roupas sujas hoje. E não é isso que a Bíblia diz para nós. Lembra do que nós lemos lá atrás, sobre Cristo ser o centro de tudo? Ele não é o centro da nossa vida, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino da luz. Por que a gente insiste em voltar do lugar de onde Ele nos tirou? Um exemplo que eu ouvi uma certa vez do pastor Augusto Nicodemos, ele falando sobre isso, acho que tem a ver sobre isso. Ele fala assim, seria como, de repente, lá no Antigo Testamento, né, o povo sendo liberto do Egito, né, da mão de Faraó ali sendo o pecado, né, o escravo, o que escravizava aquela nação, mas aí Deus envia Moisés liberta ali o povo, abre o mar, né, passa o mar vermelho, está do outro lado, e de repente, depois de todo mundo passar, está o faraó gritando, voltem para mim, sejam meus escravos aqui, eu quero dominar sobre vocês. Aí de repente alguém ouve a voz, diz, é verdade, deixa eu voltar, e volta nadando, se ajoelha diante do faraó, né? Quase morre de nadar no mar, diz, eu vou te servir, faraó, eu quero ser seu escravo sim. A gente acha isso um absurdo, mas muitas vezes é o que a gente faz. A gente foi liberto do domínio do pecado, da escravidão. O pecado não tem mais domínio sobre nós, a gente peca porque a gente quer. Quem é o nosso Senhor agora é Jesus, mas a gente às vezes escolhe voltar e fazer aquilo que a gente fazia em outrora, em outro tempo. É assim que a gente faz quando a gente conta uma mentirinha, quando a gente deixa de dizer a verdade, quando a gente diz que vai e não vai. É mentira isso também, fala eu vou, não vai. Falar que vai orar por irmão e não ora. Está certo que essas mentiras são pequenas, não tem tanto prejuízo, mas muitas vezes a gente tem uma certa ira, um certo rancor, que a gente alimenta aquilo. Não é que a gente nunca ora, de repente, e quer se liberta. A gente parece que quer alimentar aquilo e deixar ali. Eu gosto de sentir essa maldade por aquela pessoa, o que ela me fez. Às vezes a gente olha, de repente, um desejo de querer algo que não é nosso, não é para ser nosso. Tudo isso a gente tem ciência, a questão é, nós estamos dispostos a fazer com que isso venha morrer dentro de nós e nos vestir completamente de Cristo? Uma coisa que eu penso em relação a isso, que o problema não é o pecado que a gente luta, o problema é que o pecado às vezes sempre é o mesmo. Parece que a gente sempre perde para ele. Eu acho que as nossas lutas deveriam ser diferentes, a gente lutar, vencer aquilo, e vai surgir outra luta, mas outra luta, e não aquilo, e toda vez a gente ser derrotado pela mesma coisa, pelos mesmos pecados, pelas mesmas coisinhas que às vezes nos aprisionam, nos distancia de Deus, nos deixa frio. Aí é o dia que você fala que a pregação não foi boa, que o louvor não foi bom, que o culto está ruim, que é melhor ficar em casa mesmo, porque a recomendação da Organização da Saúde é ficar em casa. E muitas vezes a gente só vai distanciando do propósito de Deus para as nossas vidas, né? E agora, para finalizar, Paulo fala para a gente revestir-se como eleito de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí agora a lista é longa, viu? Num contexto agora de relacionamento com os santos, né, com os irmãos que foram também redimidos, Paulo fala para a gente viver assim. Você é um eleito de Deus, eu sou um eleito de Deus. Cristo nos elegeu para fazermos parte do seu povo, e agora a gente tem um jeito de viver. Que jeito? Já que nós somos eleitos de Deus, santos e amados, a gente tem que ter eternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro. Será que isso acontece com a gente, ou isso acontecia lá no apóstolo Paulo, lá com a igreja com a qual ele estava escrevendo, os irmãos? Quantas vezes a gente tem, às vezes, uma queixa contra o outro irmão? E quantas vezes a gente tem vontade de perdoar ele, ou a gente não faz o mínimo esforço para isso, né? O interessante aqui é que Paulo está falando para a igreja. Hoje está na moda, né, que
que o crente ele pode ser um crente solitário, que ele não precisa mais de igreja, né? Que ele pode ser crente, importante ele é servir a Deus. Como é que Paulo escreve um negócio desse aqui? Então, para quê? Se você vai viver solitariamente, sozinho, você não precisa perdoar ninguém, porque ninguém vai te ofender mesmo. Você vai perdoar o cara que está falando com você pelo YouTube. Não, eu te perdoo porque eu não gostei do que você me falou. Não, não tem isso, né? Não tem como isso acontecer. Então, Paulo está falando para uma igreja que é comunitária, que vive, né, como irmãos ali reunidos, onde que em algum momento a gente vai se deparar com a situação que vai nos magoar, nos ferir. O que acontece geralmente é que o cara acha que ele não pode tratar daquele jeito, e eu não aceito, e eu vou embora desse lugar, que eu vou procurar uma igreja onde todo mundo me ama. Muitas vezes é isso que acontece, quando na verdade algumas circunstâncias vêm só para nos fazer crescer, exercitar o perdão, né? De repente era uma necessidade nossa e acontecem algumas coisas para a gente amadurecer, para a gente aprender. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também a gente deve perdoar uns aos outros. Ou Cristo não te perdoou, ou Cristo não me perdoa. Veja, mais uma vez, Paulo está dizendo, olha, Cristo fez por você, então faça isso, passe isso adiante, né? Tinha uma propaganda que dizia antigamente algumas coisas, generosidade, passe adiante, né? Então, assim, o perdão de Cristo que nos alcançou é um perdão que não deve parar em nós. A gente feriu a Cristo de uma forma que ele teve que, desculpa, irmãos, teve que beber toda a ira de Deus naquela cruz maldita. Só isso que ele suportou por nós, a ira de Deus, toda a ira de Deus, o que ninguém pode suportar, o Filho suportou. E aí a gente recebe o perdão dele, só que a gente acha difícil perdoar alguém que falou uma coisa que a gente não entendeu. Às vezes não foi nem a pessoa que falou, o irmão que falou, às vezes a gente não consegue compreender aquilo. E a gente, em vez de procurar o irmão, dizer, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, aquele negócio eu não entendi que você me falou. Em vez de aproximar, a gente se distancia cada vez mais. Paulo fala, não seja assim, acima de tudo, isto porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que nos une, que nos torna um em Cristo Jesus. O amor, o vínculo da perfeição. O amor que suporta as diferenças uns dos outros, que faz com que seja capaz a gente viver numa comunidade e se ver os dias de culto que forem necessários, as reuniões fora do templo, e não ter problema, porque a gente está diante de um ex-pecador como nós, ou de um pecador, né, como nós, né? Não no sentido que é escravo do pecado, mas de que ainda contém pecados, né, que ainda pratica certos pecados, que está se libertando constantemente. Então, quando eu olho para mim, enxergo quem eu sou, e o que Cristo fez comigo, eu tenho condição total para tratar pessoas segundo a vontade que Deus estabelece para nós, a forma que Ele deseja. Então, Paulo diz, seja a paz de Cristo apto em vosso coração, o qual também foste chamados, em um só corpo, sedes agradecidos. Então, Paulo fala sobre isso, fala do corpo, né, qual a gente está unido, qual ele é a cabeça, como Paulo já tratou nos primeiros versículos do capítulo 1. E aí, ele, encerrando essa parte aqui, ele diz, seja agradecidos, né? Ou encerrando o versículo 15, melhor. Parece algo tão fácil, né, de falar, agradecido, mas parece algo tão difícil de executar. Já parou para pensar nisso? Por que eu acho que é difícil? Porque a gente só lembra de agradecer quando uma coisa extraordinária acontece na nossa vida. A gente tem facilidade para agradecer o dia que é nosso aniversário, o dia que a gente recebe uma bênção, o dia que a gente é promovido, o dia que alguém faz uma coisa. Mas e durante o dia a dia, a gente é agradecido por toda essa obra espetacular que Cristo fez na nossa vida? A gente é agradecido por fazer parte de um corpo, de ter uma família cristã, de ter gente que ora e intercede por nós. Será que a gente agradece isso, Senhor? Temos irmãos que a gente pode saber, qualquer momento, eu sei. Eu não vejo, eu vou dar só um exemplo, a Marina, o irmão Ítalo, eu não vejo eles com frequência. Eu sei que qualquer dia que eu chegar na casa deles, eu vou ser bem recebido e tratado por eles. Eu sei porque assim eles vão ser tratados lá em casa e qualquer um de vocês. Porque nós temos uma família, nós pertencemos a um corpo. Cristo nos alcançou. E será que a gente se dá conta disso, da importância disso? Talvez nos falte um pouco de reflexão para então vir a gratidão, né?
E aí, para a gente encerrar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Será que a gente se preocupa com essa riqueza da palavra de Deus? A gente se preocupa tanto com outras riquezas. Eu falo de mim, né? Esses dias eu tenho me preocupado com a minha riqueza financeira, né? Não tá fácil, né, para ninguém, mas tem dia parece que está mais difícil, né? Aí vem alguns acontecimentos, mas só para situar os irmãos, né? A esposa teve que parar de trabalhar por causa da pandemia, né? Como ela tem um estabelecimento de crianças, né? E aí a gente fica naquela preocupação, mas olha, já passou todo esse tempo e não faltou nada, né? Não, graças a Deus, né? Tudo certo, as contas estão em dia. E a gente às vezes se preocupa à toa, né? Porque a gente deveria estar ocupando esse tempo da preocupação para nos enriquecer de Cristo, da palavra dele, para ir num estudo de terça-feira à noite, ver o pastor pregar lá, ensinar a gente, né? Ou pelo menos acompanhar pelo YouTube. Não, mas a gente gasta tempo com a preocupação desnecessária para nos enriquecer de coisas que não suportarão ao fogo. A gente é basicamente igual aquele homem lá que construiu os celeiros, né? Tem tanta riqueza, não tem mais nada. A preocupação dele não é com a riqueza que falta, é com o lugar que ele vai guardar mais riqueza. E às vezes a gente está assim, está tudo tão bem em nossas vidas, só que a gente acha que tem que ter mais. Não, porque falta alguma coisa aqui e a gente vive inquieto. E aí a riqueza excelente que nós temos à disposição, que para nós não nos custa, a não ser o tempo de estar ali debruçando aquilo, né? Bebendo aquilo. Hoje tem tanta facilidade para nós, né, irmãos? A gente pega um celular e a gente consegue ouvir tanta coisa boa, tanta coisa que nos enriquece. Homens de Deus, homens sérios, palavra de Deus. Pastor Crius tem um blog lá cheio de coisas boas, né? Teologia pura. A gente tem os sermões todos colocados ali, né? Naquela plataforma, e a gente não se enriquece. A gente tem uma Bíblia em casa, que os nossos irmãos lá em Colossos nem todos tinham. Dificilmente alguém tinha um pedaço de Bíblia, e a gente tem uma Bíblia completa. Que às vezes a gente for tem uma poeira lá em cima, porque a gente só pega às vezes no final de semana. Estou falando de mim, não estou falando de você não. E aí a gente lê aqui, olha, o mandamento de Cristo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque aqui já está falando do extrato disso. Aqui está falando já da palavra, está em nós. Sabe, tão penetrada em nós, saindo pelos poros. Porque quando você conversa com alguém, você vai falar de Bíblia, você vai falar de Deus, vai falar de Cristo. Você está tão cheio, tão pleno daquilo. Mas para isso acontecer, precisa habitar em nós. Deus não faz mágica, diz, agora vem aqui que eu vou orar por você. O pastor chama, seja cheio da palavra, não vai ser. A palavra tem que ser buscada, como você busca um tesouro, uma riqueza, porque ela é isso, um tesouro imensurável. E aí, diz assim, a partir disso, então, a gente tem potencial e condição de aconselhar-nos mutuamente com toda a sabedoria. Como é que você vai aconselhar alguém, irmão? Se você não é rico da palavra de Deus, se você não está cheio da palavra de Deus, o que você vai dizer para as pessoas? Você vai falar, então, né? Vai ficar sem palavras. Mas se você tem a Bíblia no seu coração, se você ouve a palavra aqui, se você busca a palavra, se você se alimenta dela, então você tem toda a condição de quando alguém precisar, a qualquer momento você está ali, ó, plenamente habilitado, apto para trazer palavra de vida para essa pessoa. Palavra poderosa que vai transformar a vida dela, vai aconselhar, vai consolá-la, vai exortá-la, seja qual for a necessidade. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu acho magnífica a forma que Paulo encerra essa parte, dizendo, e tudo que fizerdes, aí não escapa nada. Pode ser aqui na igreja, qualquer ação, oração, oferta, cântico, comunhão, serviço, mas aqui fora da igreja também, em casa, no seu serviço, onde você estiver, na rua, qualquer coisa, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Você faz com a aprovação do Senhor. O que você faz
tem o carimbo de Cristo inaprovado. Isso aí, eu concordo, Wesley. Você está realmente fazendo aquilo que é da minha vontade, do meu querer. Você está fazendo em meu nome, porque eu estou dando aprovação. Isso é digno. Quantas coisas a gente faz, irmão, que a gente tem vergonha, às vezes, de falar que é um cristão, será? Às vezes um negócio que a gente faz com alguém, a gente fica meio... Tomara que ele não descubra que eu sou crente, porque eu vou passar vergonha, né? Às vezes a forma como a gente se expõe diante de outra pessoa, como a gente lida e se relaciona. Será que em todo tempo a gente tem a coragem de dizer, olha, eu estou fazendo isso em nome de Cristo, com o aval de Cristo. Eu estou fazendo isso com o carimbo dele, permitido por ele, aprovado por ele. Ou a gente fica receoso, será que é isso aqui mesmo? Será que não... Paulo diz, olha, tudo que você for fazer, você pensar. Então, quando as lutas chegarem em nossas vidas, e quando a gente se encontrar em certos dilemas, e a gente não saber como agir, a gente tem que lembrar disso aqui. Nós somos feitos novas criaturas, e agora Cristo nos fez novos vasos, né, de honra para Deus. Cabe a nós viver para a glória daquele que nos resgatou. Não é para o pastor, não é para a igreja, não é para o seu esposo, para a sua esposa, é para Cristo. Foi Cristo que morreu por você. Foi Ele que te deu uma nova vida. Foi Ele que tirou você das trevas, do império das trevas. Foi Ele que te livrou do inferno. Te deu nova vida, nos deu nova vida. E nos deu toda a condição necessária para viver assim. Paulo diz em Efésios que nós somos abençoados em Cristo, né? Nas regiões celestiais, né? Abençoados por Deus nas regiões celestiais, com toda sorte de bênção. Toda a nossa necessidade é suprida nele. Por isso que a gente pode viver uma vida para a sua glória em todo o tempo. E isso, nunca se esqueça, é um processo. Isso não acontece aqui. Não se desespere se hoje você olhar para a sua vida e você enxergar tantas deficiências, tantas necessidades de alterações, de mudança. Clame a Ele, busque a Ele. Se exercite na santificação e na oração e no alimento da palavra de Deus. E procure cada dia viver para a glória dEle. Assim você vai estar honrando em todo o tempo. É isso que Ele deseja de nós. Amém? Eu passo a palavra ao pastor que vai estar orando e encerrando.